Preparar com entusiasmo e beleza datas festivas familiares é marca da cultura italiana. A região de Fossa Cessia, no centro do país, acredita que festejar bem um casamento, batismo e crisma significa dar devida importância a essas datas familiares. O que pode parecer exagero, na verdade é entusiasmo e motivação para que tal dia fique inesquecível na vida da família. Tradição no centro-sul da Itália é marcar momentos importantes com festas. Este hotel foi inaugurado em 1973. No início, o estabelecimento familiar atendia, em média, 30 pessoas neste espaço. Lucy, um dos donos do hotel, explica que no começo o pai, a mãe e o avô cuidavam de tudo sozinhos. I miei genitori hanno aperto com molti sacrifici dopo aver lavorato all'estero. O negócio se expandiu com muito trabalho e dificuldades. Atualmente, são realizadas, em média, 80 festas por mês no espaço, que comporta 600 pessoas em diferentes ambientes. A família cresceu e continua no mesmo ramo. Lucy ressalta a importância de se manter a tradição familiar e dar continuidade ao trabalho. Mantenuto una struttura familiare. Hoje, além da família, 20 funcionários ajudam a realizar sonhos. Este hotel em Atessa, na Itália, é especializado na promoção de festas. Antes de os clientes escolherem os pratos, eles vêm aqui ao buffet, provam diversas opções e só depois decidem quais serão servidos durante o evento. Fazer a degustação é uma das características deste hotel. Geralmente, os clientes vão 3 vezes ao restaurante para provar e escolher o cardápio requintado e saboroso. Aqui são servidos os aperitivos, depois antepastos, aí seguem primeiro prato, segundo prato, sobremesas, além de cafés e licores. A maneira de se preparar este peixe chamou a atenção. O pescado típico do mar Adriático é assado com uma crosta de sal e clara de ovo. O azeite colocado na hora dá um toque especial ao sabor do peixe. Não é lenda que na Itália se come muito bem. O dono do restaurante explica que quem faz o casamento aqui depois realiza a festa de batizado, primeira comunhão, crisma e assim por diante. Dei battesimi, delle comunioni, ma anche poi con i matrimoni delle stesse persone. Quindi... Para Lucy, oferecer o melhor cardápio e uma bela decoração é primordial para se eternizar um momento especial. O importante é reunir a família e amigos para guardar lembranças eternas de celebrações únicas e felizes. Una volta nella vita significa mantenere sempre un bel ricordo. A Itália festiva também é um país que cultua o belo para honrar suas devoções cristãs. Monumentos seculares pouco conhecidos por aqui mostram devoção pelo Criador em meio às belezas da criação divina. Um exemplo é a Basílica de San Giovanni in Venere, em Abruzzo, na orla do Mar Adriático. A Abadia de San Giovanni in Venere, no centro-sul da Itália, que fica na cidade de Fossa Cessia, reúne rara beleza e história. Conta a história que a Basílica de San Giovanni in Venere, antes de ser um templo cristão, foi um templo pagão dedicado a Vênus 80 anos antes de Cristo. De acordo com a tradição, por volta do ano 540 d.C., os monges beneditinos construíram uma capela. O antigo templo pagão foi destruído. Os primeiros documentos mostram que em 829 d.C., já havia uma comunidade religiosa no local. A partir do ano 1000, o templo começou a ser expandido. Por volta do ano 1200, monges beneditinos residiam na região. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi danificado. Hoje há uma basílica e um monastério. A Abadia de San Giovanni in Venere é cuidada pela Congregação dos Passionistas. A partir dos anos 1950, a abadia foi restaurada. O local recebe visitantes de várias partes do mundo e até casamentos são celebrados no santuário. A cripta da abadia conserva pinturas medievais. Visitar o local é uma viagem magnífica à história.
Cada parte impressiona pela riqueza de detalhes. O monastério preserva vestígios da Idade Média. O jardim bem cuidado é um convite à contemplação. Do alto da montanha, onde fica a abadia, é possível contemplar as belezas do mar Adriático, um passeio religioso e cultural na Itália. A Itália possui um dos santuários mais impactantes para aqueles que acreditam no Filho do Deus Criador. O Santuário do Milagre Eucarístico em Lanciano, na região de Abruzzo, é um convite à oração, reavivando nossa fé na misericórdia de Deus por meio de seu Filho Jesus. O Santuário do Milagre Eucarístico, que fica em Lanciano, na Itália, recebe milhares de peregrinos de várias partes do mundo. O local preserva o que é considerado o primeiro milagre eucarístico da Igreja Católica, uma prova da presença de Cristo na Eucaristia. Por volta do ano 700 depois de Cristo, durante a celebração da Santa Missa, logo após a consagração, a hóstia se transformou em carne viva e o vinho em sangue vivo. Na época, viviam no mosteiro os monges de São Basílio. Os monges de São Basílio guardaram as relíquias até 1176. Os beneditinos ficaram responsáveis até 1252. Em 1258, os franciscanos construíram o atual santuário, que passou por reformas em 1700. O museu ao lado da basílica conta um pouco da história religiosa do milagre e do templo. Este crucifixo, por exemplo, é do século XVI. A partir de 1713, a hóstia transformada em carne passou a ser guardada em um ostensório de prata e o sangue em uma âmbula de cristal. Assim permanecem até hoje. A hóstia carne é escura e sob a luz fica um pouco mais clara. O sangue é coagulado. Desde 1902, as relíquias estão no altar onde os visitantes podem ver e fazer suas orações. Missas são realizadas diariamente com a presença de fiéis de várias partes do mundo. Para se confirmar o milagre, foram realizados vários exames clínicos. Em 1970, análises científicas atestaram o fenômeno comprovando o inexplicável. Os resultados foram publicados em 1971, mostrando que o sangue e a carne são verdadeiros. A carne é de uma parte do coração. A carne e o sangue são do mesmo tipo, AB, e pertencem à espécie humana. Em 1981, foram realizados novos exames na carne e no sangue, que atestaram outra vez a veracidade do material. Luciana Martins, de Lanciano, na Itália, para a Rede Vida de televisão. A região da Úmbria, no centro da Itália, é um dos locais mais visitados do país. A Úmbria, que sofreu com fortes terremotos há 2 anos, possui santuários de 2 discípulos e missionários de Jesus, São Francisco de Assis e Santa Rita de Cássia. O Santuário de Santa Rita de Cássia recebe diariamente milhares de peregrinos. O santuário, na região da Úmbria, centro da Itália, fica em uma colina de natureza exuberante. Margarida nasceu em 1381 em Roccaporena, na Itália. Conhecida como Santa Rita de Cássia, teve uma vida de fé e de oração. Depois da morte do marido e dos 2 filhos, ela entrou para um convento. A religiosa faleceu em 22 de maio de 1457. Seu corpo está preservado nesta redoma, dentro do santuário, onde devotos levam flores. Santa Rita de Cássia foi beatificada em 1627 e canonizada em 1900. Rita tinha um estigma na testa, recebido durante uma oração. O espinho foi um pedido da própria religiosa para não se esquecer do sofrimento de Cristo. A ferida, de cheiro forte, depois de sua morte, passou a exalar um perfume de rosas. O perfume de rosas aqui no santuário de Santa Rita de Cássia é impressionante e marcante. Santuário administrado pelos agostinianos. Peregrinos que visitam o santuário são recebidos pelos monges que contam a história de Santa Rita de Cássia e as diversas passagens de sua vida, marcadas por sua fé e por milagres. O monge Ambrósio, que é do Congo e realiza trabalho missionário na Itália, contou que quando Santa Rita de Cássia chegou ao convento, a superiora, de forma irônica, entregou um ramo seco. A superiora do monastero dá a Rita um pecho de lenho seco e senza vita.
Rita colocou o ramo neste local e começou a cuidar, jogando água que buscava neste poço. Depois de um tempo, nasceu esta videira, que até hoje dá frutos. A história de vida de Santa Rita é impressionante pelos milagres que Deus fez na história de vida dela. Só que o mais importante é o perdão, é a conduta de vida de Santa Rita de Cássia, que entendeu que nenhuma chaga é maior do que Jesus Cristo, Filho do Deus Criador. Assis é a cidade vizinha a Cássia. É em Assis, na Úmbria, onde se encontra o santuário em honra a São Francisco. Caminhar pelas ruas estreitas e íngremes de Assis, na Itália, que levam ao Santuário de São Francisco, é um passeio pela história. Construções bem preservadas abrigam hoje uma variedade de estabelecimentos para atender os peregrinos que chegam à cidade. A terra natal de São Francisco de Assis preserva histórias de religiosidade, fé e cultura. Giovanni, mais conhecido como São Francisco de Assis, nasceu aqui em Assis em 1182. São Francisco de Assis, que teve como missão levar para o mundo a paz e o bem. A basílica dedicada a São Francisco de Assis começou a ser construída nesta colina logo após sua canonização em 1228. Em 1230, o corpo de São Francisco de Assis foi trazido para a basílica, onde está até hoje em uma cripta. A Basílica Inferior foi concluída em 1230. A Basílica Superior foi construída de 1239 a 1253. As igrejas foram decoradas por renomados artistas da época de diferentes regiões italianas. A Basílica é patrimônio da humanidade desde o ano 2000. Peregrinos de todo o mundo vivenciam espiritualidade em um local de natureza exuberante. O Papa João XXIII veio ao santuário como peregrino rezar a São Francisco pelo Concílio Vaticano II em 1962. A Itália, conhecida pela sua cultura e costumes, também admira a cultura de outros países, não é, Luciano? Uma feira ao ar livre na cidade de Mantova, no norte italiano, traz cada barraca um visual e sons e sabores de outros locais do planeta. E o Brasil não ficou de fora desta seleção. Os italianos gostam do verde e amarelo, do abacaxi com canela e da nossa saborosa picanha. Às margens do lago que banha a cidade de Mantova, uma feira gastronômica reúne uma grande diversidade de alimentos. Um exemplo é esta feira aqui em Mantova, na Itália. No evento realizado durante uma semana, vários países são representados com suas particularidades. O Brasil com o churrasco, a picanha, o abacaxi com canela e as caipirinhas. A Argentina com as carnes tradicionais, as parrilhadas. Na Espanha, o prato típico. A grega com seus sabores próprios. A americana trouxe seus famosos sanduíches. Além da culinária típica de vários países, a feira também apresenta a variedade da rica cozinha italiana. Os peixes e frutos do mar, característicos de cidades costeiras, chamam a atenção. Assim como esses bolinhos da Sicília, que se parecem com as coxinhas brasileiras. Os países representados no evento para reunir e partilhar as belezas e sabores de cada nação. De Cuba veio a animação e a alegria da América. Luciana Martins, de Mantova, na Itália, para a Rede Vida de televisão. O Jornal da Vida desta quinta-feira especial da Itália termina aqui. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Rede Vida, la gioia è stare con te. Alegria é estar com você.